Em votação. Essa palavra. Com a palavra, Questão de ordem, senhor presidente. questão de ordem, vereador Deildo. Nós estamos com a sessão programada para término às 20h40, então vou solicitar novamente mais uma prorrogação. Os vereadores forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez retornando a esta tribuna, da qual o regimento interno me permite, eu gostaria de pedir aos secretários da prefeita e também à prefeita, que é uma pessoa muito transparente, a prefeita Márcia Rosa, que quando uma comissão especial de vereador, que ela respeita muito os vereadores e esta casa, fizer uma convocação para que eles possam vir prestar esclarecimento, até para que nós possamos conhecer melhor a distribuição de verba para as entidades que prestam serviço à nossa população, que os secretários poderiam vir. Então, quero aqui parabenizar o doutor Mário Gosch, que foi vereador, diz que respeita e veio, e acompanhado dele o advogado da prefeitura, doutor Paulo de Toledo, que vieram também. E os demais, um ligou, telefone. Eu ainda coloquei, desrespeitou, não é por telefone não. Se tinha compromisso anteriormente agendado, mandasse um ofício antes para a Câmara, dizendo que não poderia. Parece-me que somente a secretária Karina que encaminhou. Então tem aqueles que assumem também uma secretaria e dizem, eu não vou que o secretário não era eu. Ô meu, tu não é o secretário de Finanças? Não interessa, tem que saber o que está na sua pasta. Foi assim com os cheques clonados da CUSAM e da Prefeitura. Não puderam vir porque não era o secretário da época. Horas, mas nós não estamos chamando o Joãozinho nem o Pedrinho. Nós estamos chamando o secretário da pasta atual. Então não interessa, ele tem que ter toda a documentação numa secretaria. Então é por isso que eu disse, e volto a repetir, do desrespeito que ela tem com esta casa. Que pelo menos poderia dizer, vá lá, ora, diz que quem não deve não teme, né? Assim, eu não devo nada, vou temer para quê? Então era um esclarecimento das entidades que o vereador Dedinho é o presidente da comissão. Porque às vezes a gente fica querendo saber, olha, quanto foi que repassou, por que não repassou? Aí depois, nas costas, diz que não repassa para as entidades, que elas estão todas ilegais. E por que não vieram na comissão falar isto? Por que não vieram na comissão? Então é necessário que se venha esclarecer esta casa, porque primeiro que as entidades assistenciais, realmente, isso é em todos os governos, só existe elas porque o governo não existe para o povo. O poder público não consegue dominar toda a demanda. Então vem as ONGs. Então são pessoas também prejudicadas, pessoas que sacrificam o seu dia a dia, sacrifício da sua família, para tentar ajudar, que é o caso da PAI, Casa da Esperança, Querigma e outros mais. E por que não encontrar uma fórmula diferente para ajudar essas entidades, ao invés de dizer que elas são todas ilegais? Quando se diz todas ilegais, para mim, há também um desvio de conduta. Toda ilegalidade é dessa forma. Ou é diferente? Eu não conheço outra forma. Então, é necessário que o governo se respeite a Câmara, que respeite as comissões especiais que venham, que falam, não tem nada a temer, não tem nada a esconder, é transparente até demais. Meu voto é favorável. Continua em votação. Com a palavra, vereador Dinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas, porque naquele momento que eu interrompi, eu entendi que estávamos em discussão. Ponto. Eu sou de falar, mas sou de ouvir também. Sou de bater e apanhar, como foi dito aqui. Tá? Segundo, as palavras do vereador Geraldo Guedes, eu fico ali ouvindo, eu fico imaginando, meu Deus, deve ser o primeiro mandato dele. É o primeiro mandato. Não era ele que estava aqui durante 8 anos ao lado do pior prefeito da história de Cubatão, defendendo, fazendo parte do grupo de apoio. Porque eu não me refuto de falar as coisas, diferente do que foi mencionado. Tive a postura independente alguns meses, sim, mas sempre defendendo aquilo que eu acredito, sempre. E por mais ainda acreditar, é que eu estou ao lado da prefeita Márcia Rosa. E aí é lógico, bate o desespero, né? Eu vejo hoje um desespero, primeiro que é o seguinte, você quer ser prefeito, a pessoa quer ser prefeito, tem que dizer que está tudo ruim mesmo. Tem que dizer que está ruim.
Vai dizer como está ficando a Meninas? Vai falar da Praça da Cidadania? Olha lá a Praça da Cidadania. É campo de futebol society com grama sintética. Não tem lugar nenhum. Vamos comparar com as outras cidades. Santos, a cidade linda, fez? Não fez, queria fazer Cubatão. E aí eu vou dizer aqui, porque agora eu vou falar da questão dos servidores. Plano de cargos e salários. Precisa ter muita coragem para governar, para fazer o que a prefeita Márcia Rosa está fazendo. Porque, primeira coisa, o comprometimento é com o público e não com o individual. Acabou licença-prêmio para a CO com esse plano de cargos e salários. Porque é uma vergonha o governo que o vereador Geraldo Guedes apoiou, do doutor Clermont, o pessoal trabalhava de secretário e recebeu licença-prêmio. Só recebeu licença-prêmio, cada um ainda recebeu um chequinho final, só licença-prêmio 30 mil, 20 mil, até proporcional para quem trabalha menos de 5 anos. Acabou. Acaba anuênio para CO. E sabe quem são os COs hoje? São indicados pela prefeita Márcia Rosa. E ela não quer isso para o cara que ela indica. Incorporação, quem é que é beneficiado com incorporação hoje? Quem é? É justamente quem a prefeita indica. E ela está acabando com isso. Por quê? É se pensando lá na frente. Hoje, eu vou falar na minha última fala posteriormente, o bolo é dividido entre muito poucos. Tem que ser melhor dividido, e é isso que está sendo apresentado no plano de cargos e salários, que eu vou voltar a falar na minha última fala. Por enquanto é só meu voto favorável, presidente. Continua em votação com a palavra vereador Dodro. Senhor presidente, senhores vereadores, após ouvir atentamente o vereador Dinho, eu fico imaginando qual o pior governo dessa cidade. Né? Fazer comparação qual o pior e o melhor está difícil. E como está difícil. Mas eu gosto de fazer comparação quando o vereador Dinho fala. Não atuei na administração do prefeito Clermont, vereador. Não tenho procuração para defendê-lo e não jamais vou defendê-lo aqui. Mas é muito fácil olharmos essa plaquinha de 1 bilhão e 200 milhões, onde a gente altera o peito para falar, e compara hoje 1 bilhão e 200 milhões, e quando lá atrás os governos administraram com 200 milhões. É fácil compararmos valores. 1 bilhão de diferença. E às vezes eu fico escutando aqui, parece que nós estamos em cidades diferentes. Parece que nós estamos falando de uma Cubatão e há outras pessoas, vereadores, falando de outra Cubatão. Andem na rua, andem nos bairros, constate o que eu estou falando. Quando a gente fala que Cubatão tem que melhorar, nós estamos torcendo que melhore, porque foi prometido lá na campanha lá atrás. Foi prometido e o povo acreditou. Mas como bem disse o vereador Bila, falta 1 ano, vereador, para ser julgado. E o povo é sábio. O povo está acompanhando as promessas feitas e as realizações não feitas. É muito fácil se falar aqui de valores, muito fácil se falar de comparações, muito fácil comparar governos anteriores, e quando a gente não tem o melhor governo da história. Se tivéssemos aqui o melhor governo da história e estivesse o cumprimento das promessas de campanha, era outros 500. Mas eu fico aqui na expectativa, porque é aqui que eu moro, é aqui que eu defendo, fui eleito para isto, para defender minha população. Vou estar sempre aqui, esperando, na expectativa, na angústia. Agora o vereador Dinho fala de CO. Então que a prefeita acabe, vereador, com os COs, para não trazer esses gafanhotos de fora, porque os COs, a maioria são de gafanhoto de fora. Os daqui não têm oportunidade de ter um CO gordo, como outro dia disse o vereador Bigode, o filé mignon. Os daqui não pegam esse filé. Os daqui pegam esses trabalhos, como a gente vê o pessoal na rua aí, ó, fazendo cadastramento. A gente vê os trabalhos realmente daqui para onde vai e os valores. Então que se acabe com o CO, que se acabe. Agora dizer que está mandando o melhor plano da história, eu vou deixar para falar desse melhor plano quando eu tê-lo nas mãos. Porque por enquanto não chegou nas minhas mãos. Por enquanto ainda não foi protocolado nesta casa. Eu volto a falar, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela sua aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dinho. Solicitar a prorrogação da sessão e também que seja consultado o plenário para votar em bloco os artigos de 1 a 5.
Vereador, põe uma proposta de cada vez para primeira prorrogação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. A segunda proposta que seja votado de 1 a 5. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram, registrando um voto contrário. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme deliberação do plenário. 1 a 5. Em discussão, em votação. Essa palavra. Com a palavra, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente e nobres vereadores, antecipo meu voto favorável. Vereadora Neide Serve fez o grupo, parece que é o primeiro mandato, não, o terceiro. Terceiro mandato, o senhor também é o segundo. O senhor também é o segundo. Mesmo quem é da oposição faz parte de um governo. Faz parte de um governo, só não tem cargo. Isso é a verdade, cargo não tem. Agora, a parte faz. Se foi tanto desmando, onde o senhor estava? O senhor não estava aqui? Só eu fiz 40 no Ministério Público, daí. Sua prefeita também fez uma agora contra a Santa Cecília, Augusto Capô de Casa e outro, perdeu a ação na 4ª vara. Igual você disse, você perdeu o casamento comunitário, tá? Mas não perdemos a Unirepro ainda não, viu? Perdemos a Unirepro não. Tem muitos aí que não perdemos, tem muitos que vamos entrar que não perdemos. E só entramos porque não aprova. Então, e é normal, nunca disse para Vossa Excelência que deve aprovar. Não tem que votar nada, a gente tenta ganhar aqui, para ver igual nós ganhamos uma votação hoje, uma sorte que ganhamos aí, um deslize aí, nós levamos. Agora, Vossa Excelência, falar que você fez parte do governo, pior governo. Horas, vereador Doda tem razão. O primeiro orçamento do prefeito Clermont foi 220 milhões com a dívida de 460 milhões. Daqui a pouco você já não quer que fale em precatório, tem que falar, ué. Deixou aí 106 milhões de precatório, depois que pagou tal, aquelas conversas todas, e os 106 milhões que ficou, tem que pagar também. Só que, vereador Doda tem razão, ultrapassa 1 bilhão ainda é tão, seu governo é tão bom, esse governo, Vossa Excelência também participa, é tão bom que perde as emendas federais para não fazer nada. Foi contra as cotas, contra toda a remoção, o vosso governo agora atual, e Vossa Excelência junto. E aí solta o informa Cubatão e um jornal dizendo que os prédios é ela que está construindo. Qual é o projeto que Márcia Rosa tem? 20 milhões e 800 do Parque Anilinas já aditou. E ainda mais fracionou a obra. A 866 não permite, isso fracionou, a parte da frente não está incluído. Agora vem uma calçada do Parque Anilinas até a Rua São Paulo, 3 milhões de reais. Eu estou achando que a prefeita Márcia Rosa está construindo a Casa da Moeda. Eu acho que é a Casa da Moeda que está fazendo com dinheiro mesmo. E é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Então é lógico, quer que um governo ganhe e não faz nada. Ela prometeu que ia fazer tudo, que resolvia tudo, dava 1.000 de abono, agora está tirando não sei o que, o senhor. Tira esse povo de Jandira, Araraquara, tudo que está aí também, manda embora, acaba com o senhor. Aí dá para os nossos menininhos e nossas menininhas de Cubatão o de 1.200. O de 4.800, 4.500 é tudo para o povo de fora, para andar de carro importado. E os nossos andando tudo de bicicleta, e está certo. Dê para o povo de Cubatão de 4.500, dê para eles. Ou eles não têm capacidade de ganhar 4.500. Qualquer um tem capacidade para ganhar 4.500. Aí falando não sei o que, aí começa aí discutindo e comprando candidato para todo lado. Isso é um governo nojento. Eu vou até a favor. Continue a votação com a palavra, vereador Bigode. Senhor presidente, nobre vereador, eu atentamente escutando o nobre colega vereador Geraldo Guedes, ele tem razão de falar. Tem razão de falar que quando nós perdemos um projeto, que nós temos um grupo de apoio, não tem que passar não, Paulo Tito. Tem que prestar atenção para não ficar sendo vaquinha de presépio aqui. E quando nós votemos o projeto, era para você ficar ligado na votação. Está aí? Tem razão, vereador Geraldo Guedes. É meu amigo, mas eu sou do grupo de apoio. Aqui não pode, quando dizer vamos votar contra ou a favor, tem que votar. Aí está aí ele agora, um desvio, e nós ficamos a ver navio. Então, eu digo, eu não gostaria de perder nenhum aqui dentro. Espero que os nobres colegas, nessas horas, vejam e acompanhem a votação. Porque é isso aí que nós ficamos hoje. Perdemos 2-0, eu não gostaria, vereador Geraldo Guedes. Eu sempre atento aos projetos. Senhor presidente, eu sou favorável à votação. Novo líder. Continua em votação. Com a palavra, vereador Dinho. Vai voltar para cá ainda. Novo líder, você. Perdeu tua boca. Vai
tá, Bigode? Ô, Bigode, logo tu tá aqui. Diga isso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Bigode, pode ficar tranquilo, que a gente vai perder uma votação ou outra. Mas o mais importante, 7 de outubro de 2012. E aí o senhor está no time vitorioso. O senhor pode ficar tranquilo e marca aí a reeleição da prefeita Márcia Rosa. E aí, continuando, vereador Dória, eu acho assim, é complicado ter